Então, essa é uma aula de propriedades periódicas 2. Então, daremos continuidade às propriedades periódicas. Primeiramente, relembrando a última aula, que foi sobre carga efetiva nuclear e raio atômico. Na verdade, raio atômico é a principal propriedade periódica. As outras são explicáveis a partir do raio atômico. Relembrando, então, o raio atômico mede a distância do núcleo até a última camada. Então, nós vimos que quanto maior o número de camadas, maior a distância, maior o raio atômico. Assim, em uma família, lembrando que a tabela periódica tem 7 períodos, ou seja, quando eu vou descendo na tabela periódica, tem 7 camadas. Quanto maior o número de camadas, maior o raio. E em um período, analisamos a carga efetiva. Então, quanto maior o número atômico, ou seja, quando se segue da esquerda para a direita, maior a atração que os prótons têm com os elétrons da última camada, maior a atração efetiva nuclear, carga efetiva. Se tem uma atração maior, a carga positiva com a negativa, diminui então essa distância que é o raio. Então aqui nós temos os menores raios atômicos no período e aqui nós temos os maiores. Então o raio atômico, ele aumenta para baixo e para a esquerda num período. A segunda propriedade periódica que varia num período é o chamado potencial de ionização, PI ou EI, energia de ionização. Então, mediu-se a energia necessária para retirar um elétron do nível mais externo de um átomo neutro e isolado no estado gasoso. Representando isso, eu tenho um átomo neutro e mediu-se a energia que foi necessária fornecer para retirar um elétron desse átomo e produzir um íon. Então, para exemplificar isso, representado um átomo de sódio, 3 camadas, é o que eu usei na aula anterior também, o sódio. O sódio, então, ele tem 3 camadas e um elétron na última camada. Então, para retirar esse um elétron, mediu a energia necessária para arrancar esse um elétron do sódio. Assim, com base na analogia do raio atômico e nas características dos elementos químicos, quanto maior o raio atômico, menor será a atração exercida pelo núcleo sobre esse elétron da última camada. Mais distante ele estará do núcleo. Portanto, menor energia será gasta para tirar esse elétron, pois se ele tem uma atração pequena com o núcleo positivo, para arrancar esse elétron eu vou precisar menos energia. Ele está menos atraído pelo núcleo. Generalizando, então, qual o comportamento dos elementos químicos quanto à energia de ionização? Numa mesma família, a energia de ionização aumenta de baixo para cima. Ou seja, quanto maior o raio, menos energia eu vou gastar para tirar. Numa família, nós vimos que os maiores raios embaixo, maiores números de camada. Então, os que estão acima, eu vou gastar mais energia para arrancar esse elétron da última camada. E no período, a energia aumenta da esquerda para a direita. Então, aqui nós temos átomos menores. Então, a energia de ionização, ela varia de forma inversa ao raio atômico. Menores átomos, menores raios atômicos, mais energia eu vou gastar para tirar um elétron da última camada. Se o raio é menor, ele está mais atraído pelo núcleo. Mas tem-se elementos que pode perder mais de um elétron. Então, se tirei o primeiro elétron, perdeu um elétron, pode perder mais? A energia de ionização irá variar.
Ao retirarmos o primeiro elétron de um átomo, ocorre uma diminuição do raio, pois tirei um elétron, eu vou ter um número menor de cargas negativas sendo atraída pela mesma quantidade de cargas positivas. Logo, a atração entre positivo e negativo será maior. Teremos mais cargas positivas que negativas. Então, a positiva vai atrair fortemente os elétrons da última camada. Se está atraindo mais forte, a camada está tentando arredar para próximo do núcleo. Logo, o raio irá diminuir. Por esse motivo, a energia necessária para retirar o segundo elétron é maior. Se tiver mais um terceiro elétron, vai gastar mais energia ainda. Assim, para um mesmo átomo, a primeira energia de ionização é menor que a segunda e é menor que a terceira. Esse fato fica evidenciado pela analogia referente ao átomo de magnésio. Então, nós temos o magnésio. Então, é uma figura para poder mostrar. Então, esse menino está fazendo uma força lá, representando a energia que vai ser usada para tirar o elétron da última camada. Ele está fazendo uma força de 738 kJ para tirar esse elétron. Tinha 12 prótons e 12 elétrons. Quando retirou esse elétron, formou o cátion Mg+. Agora, na figura número 2, esse cátion continua tendo 12 cargas positivas, mas tem 11 negativas. A atração ficou maior. E se nós observarmos aqui, olha, terá que fazer uma força muito maior, ou fornecer uma energia muito maior. Comparando a energia para tirar o primeiro elétron, 738, com o segundo, gastou 1.451 para tirar o segundo elétron. Claro que essas propriedades periódicas nós estamos estudando para poder entendermos de forma mais ampla, mais aprofundada, o comportamento dos elementos químicos. Porque a próxima matéria já começamos a estudar ligações químicas, para entender a constituição da matéria à nossa volta. E para entender a constituição e a explicação, estudou-se mais a fundo as propriedades periódicas. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade, afinidade, atração, gostar. Então, a afinidade eletrônica, mediu-se a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Então, representando por X, o átomo isolado gasoso, ele vai receber um elétron e vai formar um ânion, um íon negativo. E mediu-se essa energia que ele libera ao receber esse elétron. Então, numa família ou num período, quanto menor o raio atômico, maior é a afinidade eletrônica, ou seja, maior é a intensidade com que o núcleo atrai o elétron adicional. Se o raio é pequeno, a atração nuclear é muito grande. Então, se tem carga positiva exercendo uma atração muito forte, então mais esse átomo vai aceitar esse elétron adicional. Então, a afinidade eletrônica é maior no período da direita para a esquerda e é maior de baixo para cima. Eletronegatividade. É muito comum se confundir eletronegatividade com afinidade eletrônica. Qual é a diferença antes de eu explicar a eletronegatividade? A afinidade eletrônica mediu cada elemento separado. Se ele tinha muito amor, se ele gostava muito de receber elétron ou não. Enquanto eletronegatividade é algo relativo, medir o comportamento de um átomo em relação ao outro. Então, eletronegatividade é a medida da tendência relativa que os átomos têm de atrair elétrons em uma ligação. Se tem dois átomos ligando próximo, um vai atrair o elétron. Então, esse é o eletronegativo, é o que gosta do elétron. É a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. A eletronegatividade é o conceito relativo, o que significa que pode ser medida em relação ao outro. Essa força de atração tem relação com o raio atômico. Quanto menor o tamanho do átomo, maior será
a força de atração, pois a distância eletronúcleo é menor. Conceitos diferentes porque a eletronegatividade é um em relação ao outro, mas na prática a variação é a mesma da eletroafinidade. E por último, a densidade. A densidade, então, esses valores, essa variação foi obtido experimentalmente. Verificou-se que os elementos da família A, 1A até 7A, eles aumentam a densidade de acordo com o aumento da massa atômica. Ou seja, onde se aumenta a massa atômica em uma família? Para baixo, maior número de camadas. E a tabela está em ordem da esquerda para a direita de número atômico. E no mesmo período, a densidade aumenta para o centro. Aumenta o número atômico. Assim, os elementos de maior densidade estão situados na parte central e inferior da tabela. O elemento mais denso da tabela periódica é o ósmio, cuja densidade é 22,5 gramas por centímetro cúbico. Então, terminamos assim essas propriedades periódicas, que serão muito utilizadas nas ligações no comportamento químico dos elementos. Então, terminamos a aula de propriedades periódicas.